Doutor Edson Moreira, e essa história agora do vagabundo, depois de preso, ficar falando, não, aqui não tem assaltante de banco, nós fomos em 5 presos, fugiu mais 2 que estavam dando cobertura, mas era apenas um furto, uma residência no apartamento? Eu vou responder a sua pergunta, mas vou voltar a 1989, quando teve o problema da Karina lá em São Paulo, do Cafurlan. Deu tiro e o tiro atravessou e pegou ela também. Ali o caso do Edgar, que o doutor Elcio acabou de falar, e o caso que o doutor Elcio atuou foi o do Banco Safra em 2002, onde nós tinha 40 reféns dentro do Banco Safra, e nós conseguimos negociar. A João Pinheiro ali, nós conseguimos negociar juntamente com o pessoal da Rouba Banca, etc. E resgatamos os reféns e prendemos a quadrilha. Mas é uma situação difícil, esse pessoal é mentiroso, a lei é frágil, os benefícios são muitos. Um rapaz desse com esse currículo de 10 preventivas em 10 benefícios, já pensou? Quantos crimes esse rapaz não cometeu? Quantos assaltos? Porque é o seguinte, o camarada vai cometendo assalto, vai sendo identificado, vai respondendo o processo. Isso vira uma pipoca, e vai pipocando. Aí o cara quer ter o benefício, tem o benefício de um crime. É o caso do Bruno, por exemplo, tem o benefício da pena que ele está cumprindo no Rio. Mas tem a preventiva do homicídio aqui, ó. Aí já quer esticar o benefício. Não pode. Não, quer dizer, o pessoal só quer direito e eles não querem os deveres. E a criminalidade está campeando no Brasil inteiro. E vem uma comissão de notáveis que não vai fazer nada de melhor. Você vai ver, vai piorar o negócio. Porque o pessoal sempre vai ver o lado deles. Essa comissão são futuros advogados que vão advogar em causa própria futuramente. Aí. É o caso do Tomás Bastos, que agora está defendendo Cachoeira. E era ministro da Justiça. Então, E a informação que eu tenho é que o senhor citou, né? Que o Bruno assiste todo dia o TV Verdade. Muito obrigado pela audiência, viu, Bruno? Eu sei que você assiste tudo, porque é aqui que você fica atualizado direitinho do andamento do seu caso. A Ingrid falou com o nosso programa hoje, viu, Bruno? A Ingrid vai chegar sexta-feira em Belo Horizonte, sábado ela vai na penitenciária, vai dormir aí com você e sai domingo, tá? Só para dar notícia para ele. Nós falamos com ela. A Ingrid vai dormir com você aí, tá a imagem da Ingrid, vai dormir sábado. Que é direito, é seu direito, né, Bruno? A lei dá esse direito. Já falamos com ela no consultório hoje. Ela chega, ela dorme com você aí de sábado para domingo, tá? E sai. Mas eu queria... não é fácil, não. Mas eu só queria dizer, Bruno, que se você não desligou a televisão ainda, né, muito obrigado, porque me contaram que quando o doutor Edson Moreira aparece no programa, você desliga a televisão. Então, se você estiver ouvindo ainda, não desliga não. Doutor Edson gosta de você, Bruno. Você gosta do Bruno? Não tenho nada contra. Ah, então tá bom. Eu tenho contra o crime. Sempre imaginei. Ô, Noli, você já foi assaltado na porta da sua casa, chegando no show e arma na cabeça e tudo. Você viu essa situação? Criancinha de 2, 3 aninhos. Deus me livre, uma família dessa presa com crianças, tinha uma menina de 17 anos também, né? Deve ser empregada, alguma coisa assim. Nos criminosos tinha uma menor, mas junto com o casal que ficou lá refém, tinha a empregada da casa, eles libertaram a menininha de 4, né? E a outra de 2. São 2 menininhas. Olha, é tão horroroso passar por uma coisa dessa que eu não consegui continuar morando no meu apartamento depois que aconteceu. Eu não consegui. Eu lembrava todos os dias, eu tinha pânico de entrar na garagem, de sair. Então, assim, não consegui continuar morando ali. Então isso é muito terrível. Quando acontecer isso, você ligar pra mim. Pelo amor de Deus, não pode acontecer um negócio desse, não. Meu Deus, não pode. Eu sou vizinha da Érica agora. Então, a Érica vai me falar uma coisa que uma frase de um delegado hoje me chamou a atenção, Érica. Quero até mandar um abraço para Simone, o pessoal da Coseg ou Coseg? Coseg, né? O pessoal lá da polícia, Coseg. O pessoal da Coseg assiste TV Verdade, fica cortando TV Verdade todinho, manda pro secretário, pro governador, os pedaços que ele mete o pau na polícia e manda pro secretário, pro governador. Mas não precisa, viu? O governador Anastasia, ele assiste TV Verdade. Não precisa mandar não, porque já vai ter visto. Um abraço pessoal da Coseg, pra Simone, pro Marquinho, que tem o DNA aí, o faro de polícia, varou a madrugada lá hoje. Marquinho, parabéns pra você pelo trabalho, Marquinho. Érica, o delegado hoje cedo falou assim, tá tudo bem com a família agora.
Como tudo bem? Passou a noite com cano na cabeça, seus filhos ameaçados. Essa família está tudo bem agora com a família? Não vai ser. Não está, né, Carline? Existe uma patologia que é chamada de estresse pós-traumático e algumas pessoas reagem. As pessoas reagem de forma diferente, né? A Noli teve o exemplo que ela, por exemplo, não conseguiu ficar no mesmo lugar que ela estava. Crianças, me assustou muito aquela imagem da criança de 2 anos sendo tirada. Ela não sabe nem o que está acontecendo ali, uma criança de 2 anos. Gente invadindo a casa dela, aí vem estranhos, que são os bombeiros para ela, estranhos, pegam e levam. Então são pessoas que devem, sim, ter um tratamento psicológico. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção nesse caso, sabe, Carline? Além dessa questão da lei, né, de serem reincidentes, essa questão da negociação, eu fico pensando que a gente tem que louvar o trabalho dos policiais, porque são pessoas ali que não tem nada a perder. Nadinha. Nada a perder, para dar um tiro ali e matar todo mundo. Essa negociação, assim, eu acho que é brilhante, é um trabalho que a gente E o policial tem que entrar na cabeça do criminoso, ganhar a confiança dele e trazer o criminoso pro lado dele. Né? Pro lado Ontem, dele. trocaram as crianças por cigarro, pra você ter ideia, né? E essa... Mas isso faz parte da negociação. Você cede em alguma parte... Faz parte para vocês, estão acostumados ao trabalho, mas é uma coisa que a gente não imagina. E outra coisa também que eu fiquei pensando, o nosso sistema prisional tem que ser revisto, porque são pessoas, um cara que passou 10 anos ali dentro e voltou cometendo crime. Não, só na preventiva. Pois é, não recupera. Do jeito que está, não recupera. Por isso que eu falo que nos Estados Unidos é bom, porque nos Estados Unidos o cara cai, fica de perpétuo e é perpétua mesmo. Não relaxa nunca e o cara fica preso. É 30 anos, é 30 anos.